Pessoal, vou mostrar aqui então a execução da minha implementação do exercício para vocês terem uma ideia de como ele deve funcionar, tá? Então, começar aqui compilando ele, lembrando de incluir a libpthread e a libm, que eu usei as duas. Então agora eu vou executar. Se eu executar ele sem argumentos, ele vai falar aqui para mim, ó, você precisa colocar como argumentos o número de threads. Então eu vou começar primeiro com uma thread só. Com uma thread só, ele vai levar um tempo. Levou um tempinho aí para gerar o vetor, né, de 100 milhões de números aleatórios. Leva esse tempo, vocês não precisam computar, porque gerar números aleatórios é um pouco demorado, então é normal que isso demore um pouquinho, mas só precisa contar o tempo a partir do momento que cria aí as threads para a execução do problema. Então, nesse caso, com uma thread só, essa única thread teve que processar, né, todos os 100 milhões aí de números e aplicar lá aquela função fx, né? Então, isso demorou aí 10 segundos aqui na minha máquina. Se eu fizer isso, né, então dentro da thread ele já faz a soma, né, de todos os f de x. E no final ele tira a média, né? Divide aí pelos 100 milhões e consegue a média do valor do f de x. E o tempo medido total foi de 10 segundos aí, né? 10 segundos e meio mais ou menos. Se executar com duas threads, esse valor deve cair. Vamos ver aqui. Olha aí, caiu para 6 segundos e meio. E ficou dividido o trabalho, né? A thread 2 processou a segunda metade do vetor, né? E a thread 1 processou a primeira metade. Então a thread 1 do índice 1 até o índice 50 milhões e a segunda thread dos 50 milhões e 1 até os 100 milhões. Caiu pela metade. Se eu colocar 4 threads, o que vai acontecer? Ficou mais rápido ainda, né? Agora ficou com 2 segundos e 7, né? 2,7 segundos. E o trabalho foi dividido, né? Pelas 4 threads. A primeira do 1 até o 25 milhões, a segunda dos 25 até os 50, de 50 a 75, 75 a 100. Cada uma fez a sua parte. Claro que aqui no caso a primeira, a thread 1 terminou primeiro, depois a 4, depois a 3, depois a 2, é normal, né? Como threads estão sendo escalonadas aí pelo escalonador, é esperado que elas possam uma terminar antes que a outra. Se eu executar de novo, pode ser que essa ordem até mude, né? É normal acontecer isso. Olha aí, mudou a ordem, né? E o tempo varia também um pouquinho, então é bom executar várias vezes para poder tirar uma média, né? Se eu aumentar aqui para 8, vamos ver aí o que vai acontecer. Olha aí, já caiu para 1.4. Se eu aumentar para 12, caiu para 1 segundo, né? 1.0 segundos aí. E olha aí, o trabalho dividido por 12 threads, tá vendo? Então o vetor lá foi dividido, cada thread processou a sua parte e no final então ficou bem mais rápido, né? Só que não adianta eu ir, né, no meu caso aqui, muito além disso, né? Se eu fizer com 24 threads, deveria cair para meio segundo, mas isso não vai acontecer. Né? Aí ficou em 1 segundo ainda. Né? Por que isso aconteceu? Né? Porque eu tenho 12 núcleos nessa CPU, tá? Vou mostrar aqui com LS-CPU, né? Olha aí. Estou com 12 núcleos e são os 12 núcleos que estão alocados aí para essa máquina virtual. Na verdade são 12 núcleos e 24 threads, mas aqui na máquina virtual está com 12 núcleos e 12 threads. Né? Então não adianta eu ir muito além de 12, porque isso só vai, né, eventualmente vai até piorar a situação, né? Porque você vai ter a sobrecarga de lidar com as threads à toa, porque daí não vai ter. Né? O ideal é você ter um núcleo para cada thread. Né? Aí você tem uma situação ótima. Colocar menos núcleos você está desperdiçando. Colocar menos threads do que núcleos é um desperdício, né? Porque aí você tem núcleos ociosos enquanto que você tem threads que poderiam estar executando. E da mesma forma, colocar mais threads do que núcleos também não adianta, porque aí você vai ter threads ociosas porque não tem núcleo para elas executarem, né?
E para não ter que ficar executando um monte de vezes aqui, eu criei um segundo programinha aqui para fazer um benchmark. Nesse programinha ele vai executar cada configuração 3 vezes. 3 é o mínimo, tá? Eu coloquei 3 para esse vídeo não ficar muito longo, mas vocês poderiam usar mais, tá? Poderiam usar 10, quanto quiser. Quanto mais você colocar, né, mais confiável fica a sua estatística, né? Mas no meu caso eu fiz com 3 aí, que é o mínimo, né, para ficar bom. Então, se eu executar aqui o benchmark, ele vai fazer primeiro com 1, depois com 2, depois com 4. Vai fazer 3 vezes cada um e vai me mostrar a média. E assim eu vou ter uma noção boa de quanto tempo está levando aí com cada quantidade de threads, tá? Então vamos aguardar, vai levar um tempinho, né? 3 vezes com uma thread só, vai levar uns 30 segundos aí mais ou menos, né? 30 segundos às 3, né? 10 em média aí, né? Vamos ver. Olha aí, então 12.9, quase 13 segundos com uma thread só. Normal que o tempo oscile, tá? Lá que a primeira vez deu 10, mas minha máquina tá rodando outras tarefas aqui também, né? Então é normal que oscile um pouquinho os tempos aí. Inclusive, uma das tarefas é gravar o vídeo, né? Isso também não é nada leve, né? Com 2 threads, tempo caiu pela metade aí, 6.4 segundos. Com 4 threads, isso caiu para 3.1 segundos aí também, né? Caindo pela metade. Agora com 6 threads, caindo para 2 segundos. 1/3 com 2 threads, né? Esperado. Com threads 1,5 mais ou menos, né? Metade do que com 4. Com 10 caiu mais um pouquinho aí, ó. 1.1 segundo. Com 12, 0.9. Mais ou menos 1 segundo, né? Com 16 já aumentou um pouquinho, né? Como eu disse, né? Pode até acontecer, né? Com 24 aconteceu até de baixar um pouquinho, mas... se a gente executar várias vezes, pode ser que esse tempo aumente, né? Média de 3 não dá para confiar muito. Mas o que dá para ficar claro aí é que, né? Melhorou bem até 12 threads, né? Teve uma melhora considerável, mas depois disso parece que fica meio que estável. Olha aí, com 256 threads, com 512, já não melhora mais, né? Não adianta, é só sobrecarga extra, né? Com 1024 e com 2048 e paramos por aí, né? Então, não adianta colocar 2048 threads, porque a grande maioria vai ficar ociosa, né? Elas vão ficar todas disputando aí os 12 núcleos de CPU que estão disponíveis, né? E é isso então. Então é isso que eu espero do exercício, tá? Talvez façam essa implementação aí do vetor de x, da funçãozinha f de x, e aí executar ela com uma quantidade variável de threads aí para vocês perceberem a diferença. E aí, dependendo da máquina que vocês estiverem executando, o número ideal de threads vai ser outro, né? Na minha aqui foi 12, porque são 12 núcleos, mas dependendo da máquina, você vai ter uma quantidade ideal aí de threads que vai depender da quantidade de núcleos disponíveis, ok? Então, é isso aí. Bom trabalho aí no desenvolvimento do exercício.